meus irmãos, este texto aqui de Mateus, capítulo 18, 21 a 35, a parábola do credor incompassível, são palavras de Jesus ensinando sobre o tema do perdão. Pedro pergunta para ele: Senhor, quer dizer que a gente deve perdoar quantas vezes? Quantas vezes num dia a gente deve perdoar? 7 vezes? Aí Jesus falou: não digo 7, mas 70 vezes 7. E conta essa parábola, conta essa história. Um rei resolveu acertar as contas com os seus devedores e chamou. E o primeiro que veio era um cara que devia a ele 10 mil talentos. Era muito dinheiro, troço assim absurdo, a dívida daquele. E o rei falou: olha, você tem que me pagar, não tem como pagar? Vou vender você, sua família, tudo que você tem para fazer frente a essa dívida. Naquele tempo tinha escravatura e o rei tinha esse poder. E aí o cara se ajoelhou, clamou misericórdia, pediu compaixão ao rei, e o rei se condoeu, sentiu, se identificou com a dor daquele homem e falou: eu libero você dessa cadeia e eu perdoo você da sua dívida. E o homem saiu, claro, todo satisfeito, e ao encontrar uma outra pessoa na rua que lhe devia 100 dinheiros, que era assim 1000 vezes menos, sei lá, proporção, uma coisa assim muito diferente, muito menos. E aí essa pessoa falou: olha, eu não tenho como te pagar. E fez a mesma coisa, se ajoelhou e disse: seja generoso para comigo e eu vou dar um jeito de te pagar. Então a mesma petição que aquele homem havia feito ao rei, a mesma postura, a mesma atitude, as mesmas palavras. Agora aquele pequeno devedor lançava a sua súplica para aquele homem. Ele falou: não sabe o aperto que eu passei agora há pouco lá com o rei. Não vou te perdoar, não. Vou te levar para a cadeia, você vai ser preso e só vai sair de lá quando pagar. E aí os outros servos assistindo àquela injustiça, aquele absurdo. O cara havia acabado de ter sido perdoado e não perdoou o outro que devia muito pouco, muito menos. E o rei mandou chamar ele e falou: olha, você não usou de compaixão para com o seu próximo como eu usei contigo. Você vai ser preso, sua família, tudo. E diz aqui no verso 33: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, o rei é Cristo, é Deus, o Senhor do universo, aquele que é santo, 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 Kadosh, 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 perfeito, justo, benigno. E Jesus Cristo, Filho de Deus, homem santo, 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 Cordeiro de Deus, homem sem pecado, que ofereceu-se a si mesmo em nosso
lugar para morrer por nossos pecados. E Ele nos perdoou, nos trouxe esse perdão que a gente não merecia. Um perdão de graça, pela graça. Liberou a gente das nossas dívidas e das consequências das nossas dívidas. No verso 34 diz assim: e indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então Jesus está aqui falando, ensinando um princípio muito grave, muito sério, muito real e radical. O assunto aqui, ele é radical. Não tem meio termo. Essa mesma ideia aparece lá em Mateus 6, nos versos 14 e 15, depois que Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, que encerra no Amém. Nos versos 14 e 15, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. É tudo ou nada. Não tem meio termo. E a questão, para nós, assim, é que a nossa mente tem dois andares, né? O consciente e o inconsciente. E o inconsciente, ele vem até o fundo do coração, o fundo da mente, o fundo representado até no nosso ventre, no baixo ventre, as entranhas. São emoções profundas, sentimentos profundos, impulsos profundos, as marcas mais profundas do que você viveu, daquilo que forjou, que formou você, estão lá. E a característica da nossa mente é que a gente lembra de tudo que está no consciente. É a área do computador que a gente tem acesso, que a gente tem as senhas. Mas no inconsciente, a gente não tem a senha. E não é um arquivo morto, veja bem. Não é uma coisa que ficou lá para lá. Não, é você. São pensamentos, são sentimentos, são emoções, são dores, são feridas, são estruturas, são cicatrizes, são couraças, estruturas fortes, espinhos, pontas, um monte de coisa que está lá. Faz parte de você. E Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E esse perdão dele é radical, total, é abrangente. É um perdão que nos concede a salvação. É um perdão que nos possibilita a vida eterna. É um perdão também radical, no sentido de ser total, no sentido de não ficar com pendências, de não deixar você com dívidazinha aqui, prendendo ali, joguinho. Não, Deus não faz joguinho com você, com a gente. Ele perdoa, ele rompe
rompeu completamente com a nossa dívida. Paulo fala que a cédula que nos era contrária, imagina um processo contrário a você em seu nome, com acusações reais, com argumentações, com provas da sua culpa, da sua dívida, do seu pecado, das suas transgressões. Esta cédula foi rasgada. Este processo foi totalmente rompido e jogado no mar do esquecimento. Então foi um perdão radical. E o que Jesus ensina é que nós agora estamos com essa bênção. Posso chamar essa bênção de responsabilidade, posso chamar essa bênção de batata quente na nossa mão. Por quê? Ele legou, ele liberou, ele doou, ele nos deu esse perdão da graça e botou isso na sua vida, botou essa graça, este princípio na sua mão. É batata quente por quê? Porque se você não perdoa, o troço esquenta, a chapa esquenta. Por quê? O princípio que foi liberado para você é perdão pela graça. Perdão sem pré-requisitos, perdão sem merecimento, perdão sem condições, perdão total. Esse foi o princípio liberado. E ele diz assim: agora você pega esse princípio e aplica ao seu próximo, aplica ao seu irmão. E se você não fizer isso, invalida. O seu Pai Celestial não vai fazer isso com você. E Jesus repete isso na parábola do credor incompassivo, repete isso lá na oração do Pai Nosso, e em todo o Novo Testamento essa ideia está clara e presente e firme. Não é mais ou menos, firme. Então a gente pode dizer que perdão é uma via de mão dupla. Tanto você precisa liberar, soltar, quanto você precisa pedir perdão. Porque nós somos imperfeitos, convivemos com pessoas imperfeitas, e a gente erra, o outro erra, e as ações erradas do outro promovem reações erradas suas, nossas, e essa coisa vai se embolando e vai meio que acumulando. Podemos dizer que perdão é uma ordenança do Senhor, é um mandamento radical, tudo ou nada. E este princípio do perdão, eu recebo perdão e eu libero perdão, eu peço perdão, eu solto, este princípio, ele vai determinar o quanto você vai crescer ou não. O quanto você vivencia, pratica, aplica esse princípio na sua vida, ele promove o seu crescimento espiritual, emocional, individual, psicológico, ou não. Ele é realmente um princípio que envolve toda a nossa estrutura psicológica. Porque veja bem, você, para perdoar, para pedir perdão, você precisa ter clareza do que você fez, de qual é o seu erro. E você precisa ter clareza de qual é o erro do outro. Se eu
tem uma expectativa errada do outro, se eu tenho um julgamento do outro, e eu vou pretender perdoar o outro a partir de uma expectativa errada e de um julgamento, isso não é perdão. Eu é que tenho que me arrepender. A minha expectativa está errada. O meu julgamento está errado. Então, quando você entra nesse caminho de perdoar, pedir perdão, você vai precisar se perceber, se enxergar. O que é da minha conta, o que é da conta do outro. Porque nos relacionamentos, essas coisas se embolam. O meu erro ativa o erro do outro. O erro do outro atiça o meu erro. E vai embolando. E você aprende a se proteger, a se defender, a se justificar, fazendo a listinha do erro dos outros. Olhando e fulano, criticando, julgando, condenando. E como a nossa mente tem esses dois andares, o consciente e o inconsciente, que o inconsciente é muito maior, gente. O que a gente vê é limitado. O que a gente enxerga nessa dinâmica aí dos relacionamentos é um pinguinho. A gente tem muitos pontos cegos. Então, quando você fala, não, eu vou pegar essa batata aqui, eu vou multiplicar ela, vou pedir perdão, vou liberar perdão. E quando você começa a praticar isso, você vai começar a distinguir quem é você, quem é o outro. Porque você precisa saber do que você tem que perdoar o outro. O que é julgamento seu, não é perdão. Quando você está julgando alguém, você tem que se arrepender do seu julgamento. Então é muito interessante, porque esse tema vai fazer você se enxergar, vai fazer clarear para você a diferença entre o eu e o tu. Isso é meu, isso é dele. Isso é meu, isso é dela. Isso é da minha conta, isso é da conta dela. Isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tem a ver com o outro. E quanto mais você tiver clareza disso, menos você vai sofrer à toa. Porque a gente sofre muito à toa. A gente carrega muito fardo que não foi Deus que nos deu. A gente tem muito caras e bocas, e sofre, coisa não vale. Então, embora seja um mandamento, uma ordenança de Deus, o princípio do perdão, em nós ele se expressa como uma escolha. Você opta, você escolhe se você vai andar nesse caminho ou não. Você escolhe se você se abraça às suas razões, à sua lógica, à sua visão, aos seus julgamentos, às suas defesas, às suas couraças, aos seus ressentimentos, ou se você se abraça ao Senhor e diz, Senhor, me ajuda, eu não sei como é que eu vou lidar com isso, estou com muita raiva, eu estou triste, eu estou decepcionado, me frustrei, me aborreci, me chateei, eu não quero mais saber desse povo, eu não quero mais saber da minha família, não quero saber mais da igreja, eu não quero mais saber dos meus irmãos, sei lá o quê, mas eu não sei como lidar, mas eu não quero mais ficar assim, me ajuda. Então, se você se abraça com o Senhor, neste princípio, Ele vai lhe ajudar. Ele já lhe perdoou radical. E Ele tem o poder, a competência total para ajudar você. Mas, como tudo na vida cristã, é uma parceria, você e Deus, é uma cumplicidade. Você é agente. Ele é todo poderoso para fazer em você
né? O que você pensa, o que você pede, para cumprir em você o que Ele ordena. Mas Ele não empurra isso goela abaixo, como um enlatado, abre a boca, como um remédio forçado. Não. Você que vai dar a mão, você que vai escolher, ou você vai ficar abraçado com as suas defesas. Então, afirmo na misericórdia, pela graça do Senhor, você em Cristo é capaz de perdoar todos aqueles que lhe ofenderam ao longo da sua vida. E você é capaz de pedir perdão também, que o Senhor lhe ajude. Que você pede perdão ao Senhor, esse princípio também vale no seu relacionamento com o seu irmão. Pensa, o perdão, ele é como se fosse, como a nossa mente tem esses dois andares, o consciente e o inconsciente, você às vezes se arrepende e pede perdão, mas de repente vem lembranças de coisas que estavam lá dentro. Você de repente libera perdão, mas passa um tempo, aquilo volta, aquela dor volta, aquela lembrança do que fulano fez com você, daquele desprezo que a pessoa te deu, daquela ferida, daquela traição profunda, daquela facada nas costas, vem a dor, vem a lembrança. E o que você faz? Você diz, mas eu já perdoei. Sim, você já perdoou, você deu 10 passos, mas essa viagem é de 1000 quilômetros, você já andou 100 metros, então aqueles 100 metros foram válidos, claro, mas não é tudo, não completou. Então, esse processo do perdão na nossa mente, no nosso coração, no nosso inconsciente, ele vai se aprofundando. E, às vezes, a gente precisa se arrepender da mesma coisa, 1, 2, 3 vezes, 4, 5 vezes. Eu lembro que, eu hoje em dia, de vez em quando na rua estou andando, eu me lembro de um maltrato, sei lá, uma desfeita, qualquer coisa, meus pecados, né? Fico, Senhor, me perdoa. Mas não fico me torturando, não, mas me lembro. E minha filha mora na Austrália, né? E de vez em quando ela vem aqui, teve uma das vezes que ela veio, ela gosta de ir lá no clube comigo, tomar sauna, né? E aí, nessa vez as filhas não tinham vindo, ela veio sozinha. E aí eu fui lá, tomei a minha sauna, ela tomou a sauna dela, depois a gente saiu, sentou para conversar na frente da piscina, e fomos batendo papo, e eu, como ela estava para vir, eu já vinha orando, e Deus foi me comovendo, eu me lembrando de um monte de coisa, das minhas falhas, né? De pai, das minhas omissões, não foram poucas. E eu olhei para ela e falei assim, minha filha, eu queria te pedir perdão, porque isso, que aquilo outro. Ela olhou para mim e falou assim, pai, você já me pediu perdão. Você já me pediu perdão por essas coisas. Eu falei, é verdade, mas agora eu estou mais arrependido, você entende? Então eu estou num nível de mais arrependimento. Você me perdoa mais um pouquinho? Ela falou, perdoa. Eu perdoo você. Fomos, seguimos, voltamos para casa almoçar e tal.
2 dias depois, eu entrei no quarto do meu filho Christian. O Christian é o meu caçula, e entre Daniela, a minha filha do meio, e o Christian, tem 6 anos de diferença. Então, quando ela tinha 6 anos, é que o Christian nasceu. E o Christian é sempre uma criança muito boa, muito fácil de levar, muito, assim, crédulo. E Daniela era a chefe, né, dele. Era a mãezinha. Lisete sempre foi muito dedicada, mas ela ocupou muito espaço na vida dele, muita coisa boa. Mas também, sabe aquela coisa de irmão mais velho, tem um ciúmezinho, mais novo, que ocupou o lugar, essas coisas. Ela também aprontou com ele. Aí eu entrei no quarto do Christian, estavam os 2 chorando. Falei, epa, não é para eu estar aqui agora. Dei meia volta e fui. Deixei eles lá conversando. Depois eu perguntei para o Christian, e o Christian estava chorando muito. Eu perguntei para ele, o que foi, Christian? Ela me pediu perdão, eu liberei perdão, eu também pedi perdão para ela, foi muito bom. Pensa, esse princípio, quando você aplica esse, o marido com a esposa com o marido, o pai com o filho, o pai com a filha, a mãe com a filha, a mãe com o filho, o irmão com o irmão, quando você começa, pega essa batata e você abre ela, é igual o pão lá, que multiplica, esse troço multiplica. Porque esse é o coração de Deus para conosco. Essa é uma das essências da obra de Jesus pela humanidade. Então, quando você pega isso, recebe, e você quebra esse pão, e você come esse pão, e você dá esse pão para o outro, é um pão de batata. Num dado momento é uma batata quente na sua mão, mas se você obedece, o Senhor faz esse pão crescer, esse pão multiplicar. E é muito bom, e alimenta, e dá conforto, e cura a nossa alma. Veja, eu não lembro de muita coisa, mas quando eu começo a pedir perdão, quando eu começo a liberar perdão, o Espírito Santo vai me fazer lembrar, e Ele sabe todas as coisas. Então, isso é um princípio maravilhoso. E tem outra coisa. Primeiro, agora eu falei assim, se você não perdoa, não pede perdão, impede o seu crescimento, sua relação com os outros fica muito embolada, né? A sua percepção de si, do outro, os seus julgamentos, que você não percebe quanto que você julga. Mas quando você vai no princípio do perdão, você vai ver que tem muito julgamento, tem muita coisa ruim da sua mente, do seu coração, que tem a ver com sua história. Você joga na conta do outro. Agora, no relacionamento com Deus também, porque quando Jesus diz, se você não perdoar, o Pai Celestial não perdoará você, a sua relação com Deus também fica travada. Quer dizer que você vai para o inferno por causa disso? Não, você vai viver o inferno por causa disso. Não vai para o inferno. Mas vivendo aqui na terra como crente, que não pratica esse princípio, o inimigo vai te perturbar o tempo todo. Porque você não recebeu perdão naquelas áreas, que você não liberou perdão. É diretamente proporcional. E o inimigo não deixa barato. E ele bem conhece você, os detalhes da sua história, os seus traumas, as suas dores, e óbvio que ele vai te atacar naquilo.
sentimento de rejeição, sentimento de menos-valia, cegueira, pontos cegos, e você atropela os outros e os outros te rejeitam. Você não vê que atropela, você só vê que os outros te rejeitam. E o inimigo vai lá, ele conhece mais psicologia do que a gente, ele vai lá e te ataca exatamente. A flecha envenenada dele vem com esse tipo de conteúdo específico. É uma coisa personalizada, a perturbação dele na sua vida, personalizada, e você não percebe. Por quê? Porque vem lá de dentro de você. Você pensa que vem do seu coração aquelas ideias, aqueles sentimentos, aquelas emoções, aquele desânimo, aquela raiva, aquela dor, mais uma vez aquela rejeição, mais uma vez aquela menos-valia, mais uma vez aquela sensação de que eu sou uma droga, sei lá o que, me jogaram fora. Tudo isso é seu, ok, mas muitas vezes está turbinado pelas setas do inimigo e você não vê. Então Paulo, ele diz assim, olha só como é que o negócio tem peso. 2 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Paulo falando com a igreja de Corinto sobre um tema de perdão de uma pessoa que havia pecado gravemente lá. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas maquinações, não ignoramos os seus ardis, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, para que Satanás não vença nós. Ora, Paulo associa o perdão liberado ou não liberado com você vencer Satanás, ou Satanás ter vantagem sobre você. Ele associa isso, ele faz essa conexão, e é exatamente isso que ocorre. Quando eu não libero perdão, eu não peço perdão e não libero, o material emocional, pensa numa massa, eu fiquei com a batata quente não se resolveu, eu empurrei aquilo tudo lá para dentro, e aquilo virou uma massa, e o diabo usa essa massa, o diabo joga uma seta envenenada nessa massa, e esse troço fermenta dentro de mim, corroendo o meu interior, fazendo mal para mim, e eu fico doído, ferido, e firo mais ainda. Então ele faz essa correlação para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Em Hebreus 12, verso 15, diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Presta atenção, tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ele correlaciona ser privado da graça de Deus com a amargura, com a falta de perdão. Claro, Jesus falou, se você não pedir perdão, não perdoar, o Pai Celestial não vai perdoar. Então você vai ser privado. A graça de Deus vai ficar restrita, limitada na sua vida. E tem outra, aqui o autor ensina que se você fica com raiz de amargura, você vai contaminar os outros. A grande tentação que Satanás vai jogar não é só de fazer fermentar dentro de você com aquele veneno da seta dele, não, ele vai fermentar a sua língua.
Você vai começar, porque aquilo está dentro de você, você está com revolta, você está aborrecido, você está chateado, frustrado, você está desanimado, sei lá o quê, você vai cair na tentação de abrir a boca, contaminar os outros com a sua amargura, com as suas críticas, com os seus senões, com os seus julgamentos, com as suas considerações erradas, contaminadas. E Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, ele diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro está afirmando aqui que divergências, dores, problemas entre você e sua esposa, você e seu marido, você e as pessoas com as quais você convive, se essas divergências não são tratadas minimamente, suas orações serão impedidas. O que é oração impedida, pastor? É a oração que você levanta a oração, ela bate no teto, e volta. Ela não atravessa o teto, ela não sobe ao céu, e a resposta não vem do céu. Não, a oração trava. Olha quanta coisa. Sua vida espiritual, crescimento pessoal, trava. Seu autoconhecimento, trava. A graça fica reduzida na sua vida. O inimigo tem vantagem sobre você, te ataca. E a oração não sobe. Não é coisa pouca, não. Então, o nosso desafio é a gente pagar para ver, é a gente praticar. Você diz, mas eu não sei. Muita gente não sabe. Tem muita gente que diz, não, mas eu perdoei aqui no consciente, mas no coração continua com aquilo fermentando. Então é como se você precisasse ter uma atitude mais honesta com você mesmo, com Deus, nesse tempo, e falar, não, eu perdoei o meu marido, eu perdoei a minha esposa, eu perdoei o meu filho, eu perdoei o meu patrão, eu perdoei o meu colega de trabalho, mas eu ainda estou chateado, mas eu ainda estou aborrecido, mas quando tenho oportunidade eu pago de volta, estou só esperando. Aí eu falei, não presta. Então, para finalizar, é como se o perdão tivesse 4 níveis. 4 níveis. Primeiro nível, na relação com as pessoas. Você perdoa aquilo que o outro faz. Esse é o primeiro nível. Tudo que a pessoa que convive com você faz e lhe incomoda, olha, veja bem, às vezes esse nível, ele é muito interessante porque nem se trata de perdão, mas como você aprende a aplicar o princípio do perdão, isso vai ajudar. Por que não se trata de perdão? Porque você, digamos assim, a outra pessoa que convive com você tem um jeito de ser, a pessoa tem um jeito de ver a vida, a pessoa tem uma maneira de ser, que não está te ofendendo, mas te incomoda. Você perdoa o que faz contra você, só que como você convive com essa pessoa, convive muito, você vai ter que perdoar de novo, e de novo,
E de novo, todo dia, 7 vezes 7, 70 vezes 7, e vai. Na medida que você perdoa o que o outro faz com você, esse é o primeiro nível, você vai chegar no segundo nível do perdão. Você perdoa o que o outro é. Como assim, pastor? Perdoar aquilo que o outro é. Esses dias estávamos conversando, Lili e eu. Aliás, Lili mandou um abraço para a igreja, está bem, graças a Deus, está se recuperando. Mas estava ela, Christian e eu conversando, e eu fiz um comentário assim: essa pessoa, ela desistiu de mudar a outra, mas ela também desistiu de amar. Desistiu. Então, quando você perdoa o que o outro faz, você perdoa tanto que você vai perdoar o que o outro é. Aí, quando você perdoa aquilo que o outro é, você desenvolveu uma coisa espetacular nas relações humanas. Você desenvolveu a aceitação. Você aceita o outro possível. O marido possível, a esposa possível, o pai possível, o irmão possível, a mãe possível, o filho possível. Perdão gera aceitação. Terceiro nível do perdão. Isso aqui já está no nível de pós-graduação. O nível 2 é faculdade. O nível 3 é mestrado. Terceiro nível é o seguinte: quando você perdoa o que o outro faz, perdoa o que o outro é, e você o aceita, você não desiste de amar. Mesmo fazendo o que faz, mesmo sendo o que é. Então, esse terceiro nível significa que o perdão ajuda você a pagar o mal com o bem. Isso é perdão. Você só é capaz de pagar o mal com o bem se você perdoa, claro. Faz parte do perdão. É um desdobramento do perdão. Então, vamos praticar. O quarto nível é um desdobramento desse pagar o mal com o bem, que você persevera fazendo isso. Persevera fazendo, pagando o mal com o bem. Persevera. E esse quarto nível, muita gente crente não conhece. Sabe, não se fala muito em Jesus como nosso advogado. Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele é Mestre, Ele é sacerdote. Mas você precisa descobrir na prática Jesus, o advogado das suas causas. E você só descobre quando você vai para o doutorado. Você paga o mal com o bem uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Quando você persiste neste princípio, o cara continua tirando onda com você, a pessoa continua te atropelando, pisando no seu carro. Você tenta dar limite, mas a pessoa não quer saber, ela te atropela mesmo. Você fala para ela, mas ela não quer saber. E você não tenta dar limite ou fala com ódio, com raiva, com vingança, não. É só falar: isso aí me incomoda, eu não estou gostando. Aí, meu irmão, o Senhor entra com providência. Jesus, seu advogado, entra entre o cara e você, entra o seu advogado. Aí ele dá a primeira bofetada, ele está batendo em você, mas ele não vê que ele está batendo no seu advogado. Ele dá o segundo pisão no pé,
ele está pisando no seu pé, mas ele não vê que entre você e ele está o seu advogado, e que ele está pisando no pé do seu advogado. Não vê. Continua. O Senhor diz assim, Romanos capítulo 12: minha é a vingança, eu retribuirei. Deus entra com providência, Deus tira aquela pessoa do seu caminho, Deus entra com disciplina. Não foi você que pediu, manda fogo, Senhor. Não foi você que pediu, mas que o Senhor entra. E você continua pedindo misericórdia, porque você já aceitou, pagou mal com bem, persistiu. Senhor, tem misericórdia, não perde a mão não, mas o Senhor pisou uma vez, duas vezes, tem a hora do limite de Deus. Então, você não vai manchar suas mãos nesse sentido aí, mas o Senhor é juiz dos vivos e dos mortos, e Ele é tremendo. Tremendo, tremendo, e Ele advoga a sua causa. Então, se você quiser aprofundar esse assunto aí do perdão, sugiro você ler o meu livro, Psicologia do Perdão, né? Ele é da Jocum Editora, você pode entrar na internet e adquirir. Ou você pode assistir, eu tenho um canal no YouTube, não é uma coisa arrumadinha, mas Fábio Damasceno, procura lá, Perdão e Liberdade. É um resumo do livro e desta pregação, né? Então você pode aprofundar, estudar, entender melhor o que é isso e pedir ajuda de Deus para nesse ano você fazer uma faxina legal nessa temática na sua vida e se libertar. Essa ideia, perdão e liberdade, quanto mais você avança neste assunto, mais livre você é, porque mais da graça você participa, melhor você lida com as pessoas, porque se embola menos com elas, porque as aceita, para de querer transformar, você desiste de mudar o outro, mas não desiste de amar, aí o relacionamento começa a ficar melhor, porque o outro também vai desistindo de te mudar e vai aprendendo a te aceitar. As coisas vão funcionando. Deus abençoe.